É melhor a gente aguardar um pouco as pessoas mudarem de canal ou continua? Não, já deu o tempo, acho bom para migrar. Enfim, pode rolar aí, Lauro, o React. Eu sou Haroldo Dias, sou neurocientista, psicólogo e juiz de direito. Nossa, acredite. Mas eu acho que todo mundo me conhece mais por conta dos 35 anos fazendo palestras no mundo inteiro sobre espiritualidade, espiritismo. Tem um canal que divulga esse conteúdo, né? Tem quase 600 mil inscritos. E trabalho também com desenvolvimento pessoal, que é onde eu coloco essa parte aí da psicologia, da neurociência. Essa pequena apresentação que o Haroldo faz, eu achei interessante por dois motivos. Por um lado positivo. Qual o lado positivo? Ele separa, no comentário dele, a questão da profissão da questão do espiritismo, né? Tanto que ele fala que a questão da neurociência, da psicologia, ele aplica nos cursos dele profissionais. Então, ele faz essa separação. Isso é algo muito importante, já que nem sempre há muitas pessoas que entram ao movimento espírita, pegam um público e começam a usar esse espaço para vender suas questões profissionais, né? Porque fora dali talvez elas não tivessem clientes, não tivessem como vender, não tivessem sucesso. Elas pegam esse espaço e usam para misturar com as suas profissões, né? O Haroldo separou isso. Ele mesmo diz na fala dele. Então, isso é um ponto positivo. Agora, um ponto interessante que eu quero comentar nessa fala dele, outro ponto, é muito comum isso, principalmente nos dias de hoje, embora na época de Kardec já acontecesse. Essa questão das pessoas dizerem assim que elas tratam de espiritualidade. Essa palavra passou a ser uma coisa genérica que dá a sensação que é como se eu falasse do assunto de uma maneira mais abrangente, mente aberta, sem preconceito. Então, toda vez que eu tento falar de uma doutrina, parece que eu estou sendo mais bitolado, limitado, né? E aí, quando eu uso o termo espiritualidade, parece que eu estou sendo uma pessoa mais neutra, mais aberta. Só que isso, do ponto de vista do conhecimento, é falso, né? Porque a ideia de uma crença é justamente ela estabelecer o que ela pensa, coisas que ela concorda e automaticamente coisas que ela discorda. Ter uma crença, e essa crença pode ser filosófica, pode ser religiosa, pode ser científica, pode ser de diversas maneiras, mas ter uma crença é necessariamente fazer escolhas e estabelecer diferenças daquilo que eu acredito, sigo, para aquilo que eu não acredito e não sigo. Então, essa ideia de que quando eu pego algo muito genérico, eu estou sendo mais intelectual, isso é falso. A proposta de qualquer teoria é separar verdades de mentiras, né? Erros, falsidades de coisas verdadeiras. Então, isso é na época de Kardec se falava sobre o espiritismo independente. E Kardec chega a falar assim, mas independente de quê? Né? Porque se eu não tenho princípios que eu assumo, eu não assumo nenhum. Não pode existir, não existe nenhuma teoria que seja genérica e que não se posicione. Então, às vezes, as pessoas falam. E outra que para finalizar a análise dessa fala dele, que quando eu falo, por exemplo, eu sou espiritualista. Kardec é muito sábio quando ele vai tratar desse assunto nas obras, que ele vai dizer o seguinte, bom, quando eu digo que eu sou espiritualista, eu não sei muito bem o que a pessoa está dizendo, né? Porque, em termos genéricos, é alguém que acredita em algo além da matéria. Esse é o significado de espiritualista. Agora, a pessoa pode ser espiritualista e eu tenho diversas teorias espiritualistas, uma diferente e contrária da outra. Então, eu dizer que eu sou espiritualista, eu estou dizendo pouquíssima coisa. Kardec chega a dizer, eu posso ser espiritualista e nem acreditar na ideia de espírito como um ser individual que mantém essa individualidade existindo após a morte. Então, essa ideia de falar espiritualidade, espiritualismo, esses termos,
que às vezes as pessoas colocam como algo mais genérico, na verdade tem menos qualidade teórica do que eu assumir uma posição. No caso, por exemplo, a nossa é o espiritismo segundo as obras de Kardec. É o que a gente fala, é o que a gente segue, é o que a gente acredita e argumenta ser o melhor, pelo modelo como foi feito, como foi construído. Então, isso tem mais valor teórico do que simplesmente um termo genérico que não define muito bem o que eu acredito, o que eu defendo. Então, me chamou a atenção essa primeira fala dele sobre isso. Passo para vocês. Se vocês quiserem comentar. Eu não teria muito a comentar, não, mas é só a questão do termo ser muito genérico mesmo, né? Esse termo espiritualidade, a gente vê ele ser usado pelas pessoas de forma muito, muito abrangente, e a impressão que dá é que às vezes a pessoa usa aquilo para não se comprometer de fato, né? Com uma teoria, porque você se comprometer com uma teoria, você exige demonstrar que outras são falsas, né? Então, esse uso dessa palavra parece uma coisa mesmo ou para abarcar um público maior, não sei bem o motivo, mas eu também acho que não ajuda muito essa palavra espiritualidade. A espiritualidade se tornou um termo genérico para atrair um público maior, né? Então, é a mesma estratégia que Emmanuel já usava essa estratégia, né? Em falar de espiritualidade, isso atrai um público maior e genérico, né? E que, na verdade, não é uma palavra que hoje em dia não quer dizer mais nada, né? Porque engloba tudo, então não engloba mais nada, enfim. Eu até ia mencionar isso, esqueci, que o Emmanuel cita isso no prefácio do Nosso Lar, né? A última frase ali do prefácio, ele diz: precisamos muito mais do que espiritismo, precisamos de espiritualidade. Ele fala isso. Que a gente sabe que é uma tentativa de reduzir a importância do espiritismo, né? Então, realmente é preocupante usar essa palavra. A gente fica em dúvida do que de fato ela é, em dúvida sobre qual a intenção de se usar qual a intenção de usar essa palavra quando as pessoas falam. E eu vou por um caminho aqui, né, pegando a questão assim, a pessoa pode ter uma formação acadêmica, né, isso é importante, claro, denota uma inteligência bem desenvolvida, mas isso não quer dizer porque a pessoa tem uma formação acadêmica que ela é doutora em espiritismo, né? Então, ela pode ter a sua especialidade, seja ela qual for, e pode ser um estudioso. Então, ela, né, tem uma formação acadêmica e ela é um estudioso do espiritismo. Aí, sim, isso habilita ela, né, a ter um conhecimento mais profundo da ciência espírita. Mas o simples fato de se rotular como, né, tendo uma formação não leva a ter uma credibilidade caso ela não tenha conhecimento, né, da ciência, da filosofia espírita. Era esse comentário que eu queria fazer somente. Só um parêntese, Eric, antes de tu falar. O Lauro lembrou de algo que eu esqueci também de comentar, muito bem lembrado. Um outro ponto interessante é algo que virou mania hoje no meio espírita, a pessoa colocar credenciais acadêmicas no sentido de que isso ajudaria ela a saber mais espiritismo, e não é uma regra. A pessoa pode ter conhecimento acadêmico e não ter estudado a ciência espírita nas aulas de Kardec e não entender o espiritismo. Então, não é uma regra. Por exemplo, não entendo que o Haroldo tenha feito isso. Mas, por exemplo, neurociência, que ele coloca que tem o estudo, e psicologia, são ciências que são materialistas. São antagônicas ao espiritismo. É uma outra proposta, um outro paradigma, da qual o espiritismo pensa radicalmente diferente, né? Então, isso é uma outra coisa também que às vezes as pessoas se equivocam, achar que algum título acadêmico necessariamente garanta que a pessoa entenda o espiritismo. E para entender o espiritismo, ela tem que estudar o espiritismo. Isso é também uma coisa importante.